Bom dia, irmãos. Bom dia. Nós vamos para 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Quero ler versículos 17 e 18, capítulo 3. 1 João 3, versículos 17 e 18. Vou ler versículos 16 a 18. 16 a 18. Nós lemos: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Capítulo 3, versículos 16, 17, 18. Vamos olhar para Deus. Senhor, nós estamos aqui hoje para estudar a tua palavra. Nos dirige, Pai, no estudo, nos dá entendimento, esteja comigo, lendo, escutando, Pai, para que todos aprendam, todos entendam. Pedimos, Pai, que esteja com os nossos amigos, irmãos que estão trabalhando hoje, ou estão enfermos, qualquer problema de saúde ou de família, que não importa. Obrigado, Pai, por cada pessoa aqui. Nos dirige, em nome de Cristo, nós pedimos. Eu tenho intitulado hoje o nosso estudo a expressão do preceito nos filhinhos. Nos filhinhos. E eu tenho duas perguntas acerca desse título. Qual é o preceito? A expressão do preceito nos filhinhos. Nós estamos estudando 1 João e encontramos esse preceito. O que é? Amar. 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 E versículo 16 começa assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Eu tenho outra pergunta. Essa palavra filhinhos está referindo a quem? Aos da fé. O quê? Aos que são da fé. Aos que são da fé, os nascidos, a palavra, os nascidos. E essa palavra na língua grega inclui tanto recém-nascido, um jovem, um adulto, um maduro, um velho, porque é filho. Então, sendo um termo de amor, filhinhos, filhinhos. E é uma palavra que engloba qualquer filho, qualquer idade. Agora, para ser filhinho, o que precisa? Todos já nasceram filhos de Deus? Não. Somos criaturas de Deus, mas não são filhos de Deus. Até quando? Aceitar Cristo. A aceitar Cristo, como Jesus também disse. Para aquele que entendemos, necessário vos é nascer de novo. Então é um nascimento espiritual, não físico, mas espiritual.
Então, o amor de Deus deve ser demonstrado, por isso a expressão do preceito nos filhos deve ser demonstrada através da vida dos filhinhos. E eu gostaria que nós lemos vários versículos hoje. Capítulo 1, e todos esses versículos têm algo com o amor. 1 João capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqui está falando sobre os que conhecem esse amor. E como nós podemos nos manter em comunhão com o Senhor. Agora em capítulo 4, versículo 4, nós lemos: aquele que diz, eu conheço, quer dizer, eu conheço Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Há muitas pessoas que dizem, eu conheço Deus, mas realmente não conhece. Não é um filhinho. E a vida demonstra. Versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Uma vez que uma pessoa chega a conhecer Cristo como seu único, suficiente Salvador, sua vida deve mudar. Coisas do passado passam, coisas novas ocupam a vida. E versículo 10: aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Agora vamos para o capítulo 3 e veremos versículo 15. Já temos lido 16 a 18, vamos ler versículo 15. E depois vamos ler 16 a 17 e 18. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Em outras palavras, demonstra seu amor. Né? Capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. A expressão do preceito nos filhinhos. Versículo 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Uma pergunta interessante, né? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão.
A última frase, voltando para capítulo 2, versículo 6, capítulo 2, versículo 6, nós damos uma coisa interessante. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. A última frase desse versículo, observe o verbo dever. Aparece mais 2 vezes nesta epístola. Dever, em várias formas. Versículo 11 do capítulo 4. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. O verbo dever denota obrigação e pode ser entendida como de pagar. Está obrigado a se devotar a consagrar-se, obrigação de natureza moral ou prática, necessidade, regra imposta pela lei, pelo moral, pelos usos e costumes, conjunto das obrigações de alguém. Nós, como filhinhos, temos obrigações perante Deus. Amados, se Deus assim nos amou, versículo 11, capítulo 4, também nós devemos amar uns aos outros. Se devemos fazer uma coisa, então o quê? Devemos fazer essa coisa. Isso é, somos obrigados a fazê-la. A ideia aqui não é que possamos nos oferecer como sacrifício expiatório por outro. João não refere à morte física aqui. Vejamos uma outra palavra, que é a palavra vive. Aqui na língua grega é psyche, que significa alma. Esse, vamos dizer, é o ego. O eu, ou melhor, o núcleo da personalidade de uma pessoa. Agora vamos para Marcos capítulo 8. Mateus, Marcos, João, Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Lembra o versículo 4, o versículo 11 do capítulo 4. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Agora, Marcos capítulo 8, versículo 36 a 37 diz: pois, que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Qual o valor da sua alma? Pode colocar um valor? Podemos comparar Marcos 8:36 com Lucas capítulo 9. Mateus, Marcos, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9.
Lucas, capítulo 9. Lucas 9, versículo 25. Diz: porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo, perdendo sua alma? Não vale. Pode viver para si a vida inteira, mas depois dessa vida, as palavras alma em Marcos e assim mesmo em Lucas são usados indistintamente. Se fôssemos chamados a dar a vida por nossos irmãos, tal sacrifício não teria valor expiatório como o teve a morte de Cristo. Mas na morte de nosso Senhor, nós temos um padrão para aqueles que são céus. O eu deve ser crucificado diariamente. O ego, o eu, deve ser negado para a bênção, o benefício de nossos irmãos. Nossos irmãos em Cristo. Nós não temos direito de dizer que a demanda sobre nós é grande demais. Um grande pregador, doutor, G. Campbell Morgan, anos atrás, escreveu isso. Os apóstolos entregaram suas vidas e eles fizeram certo. Os mártires se deitaram suas vidas e eles fizeram certo. Os patriotas fizeram isso. Soldados têm feito isso. E os crentes em Cristo, os cristãos verdadeiros, deveriam fazer isso também. Devemos dar a nossa atenção ao que foi dito aqui, para aprender essa lição de amar uns aos outros. Agora vamos voltar para 1 João, capítulo 3 novamente. Vamos ler versículos 16 a 18 novamente. Conhecemos o amor nisto, que Ele, Jesus Cristo, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Talvez eu deva ler novamente o versículo 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Agora dá para entender melhor, né? Vamos ler novamente. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Em primeiro lugar, notamos que haverá uma necessidade. Vendo seu irmão necessitado. Está precisando algo na sua vida. E eu estou vendo. Como que vou agir? Como que você vai agir?
muitas necessidades. As necessidades do corpo, saúde, tudo que vai com isso. Necessidades da mente, necessidades da alma. Por uma pessoa que professa ter o bem desse mundo, pois é, as necessidades da vida, e ficar observando o irmão sofrendo com a falta de uma das necessidades da vida, como é possível para o primeiro estar verdadeiramente de posse do amor de Deus? Aqui estão dois homens, um possuindo os meios dessa vida, tem o que precisa e demais, enquanto o outro tem uma ou mais necessidades desses mesmos meios. O que devemos fazer? Sabe o que diz a lei? Vamos no início da Bíblia, para o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, no início da Bíblia, e é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 15. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Interessante. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Todos nós já tivemos aquelas ocasiões em que nossa primeira impressão era de atender a necessidade vista. Precisamos ajudar. Mas, por causa das circunstâncias, sendo distraído, alguma coisa, deixamos de prestar a assistência necessária. Ou decidimos, eu não posso ajudar ele, outra pessoa pode. Quando na realidade pode. Não, mas esse é meu. Eu trabalhei bastante. Me dá. Se nós permanecermos em um estado egoísta, sem vontade de ajudar nosso irmão na sua necessidade, refutamos qualquer posse da vida e amor de Deus. Lembra versículo 18, 1 João 3? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Melhor maneira para demonstrar amor está em obra e assim em verdade. A língua de um crente pode servir para produzir uma boa obra quando alguém está em necessidade. Palavras reconfortantes não são condenados
condenadas no versículo 18. Não são. Precisamos falar palavras suaves e palavras simpáticas. Mas tais palavras devem ser acompanhadas por quê? Ações úteis, ações amáveis e comoventes. Muitas vezes os casamentos foram consumados como resultado de palavras doces que pareciam vir livremente durante um namoro. Mas em alguns casamentos nunca há aquela doação de si para o outro. Devemos entender que para expressar o amor de alguém em meros termos verbais e não apoiá-lo com ações, faz de alguém um hipócrita. Deus nos guarde de ser pessoas das conversas longas e despretensiosas, sem amor e insinceros, que falham em demonstrar a compaixão do amor de Cristo. Voltando para 1 João. Agora, capítulo 4. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Mais uma vez, é contado no Epístola que além de uma experiência pessoal do amor de Deus por nós, pode não haver expressão desse amor através de nós. Seu amor deve despertar em nós um amor que corresponde ao seu amor. O mandamento de amar uns aos outros não é impossível de cumprimento da nossa parte. O próprio fato que Ele nos amou primeiro torna possível que amemos. Não podemos perder a verdade que está sendo feito aqui no versículo 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos voltar para o versículo 11 e ler até 19. Amados, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós
E em nós é perfeito o quê? O seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. É por isso que eu sou filhinho. Eu um dia entendi que Jesus é o Salvador do mundo. Aceitei-o como meu único e suficiente Salvador. Fui nascido de novo. Me tornei um filho de Deus, um dos filhinhos, um dos nascidos. Nascidos de novo. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. E Deus tem. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito amor. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Não é que amamos por gratidão porque do seu amor por nós, mas que sejamos capazes de amar porque ele nos amou. Em outras palavras, nós amamos tudo de Deus. Tem alguma coisa? Em outras palavras, nós amamos os outros não porque suas personalidades humanas são adoráveis ou amáveis, mas simplesmente porque o amor de Deus habita em nós. Como resultado do amor de Deus manifestado a nós, nós mesmos também devemos ser amorosos. Lembra o versículo 20? Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Aqui, esse está direcionado ao, vamos dizer, profissionalismo vazio. O amor deve estar no coração. Deve ser entendido. Deus me ama. Eu amo Ele. Sendo que eu amo Ele, eu posso amar os outros. É o caso de alguém que professa aquilo que na verdade não é experiencial na sua vida. Pelo menos 6 versículos começam de forma semelhante. 3 usando a frase se dissermos e 3 iniciando com as palavras aquele que diz. Veremos esses versículos. Capítulo 1. Versículo 6. Versículo 6, capítulo 1 diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 8: se dissermos
que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, não há verdade em nós. E versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Se dissermos. Agora veremos aquele que diz. Vamos para o capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. De novo, deve ser expressado o preceito da sua vida. Versículo 9. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Amor e ódio são incompatíveis. Isso quer dizer que são opostos. Para dizer que amamos a Deus enquanto odiamos o outro, é falar uma mentira. 1 João 2,9. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Capítulo 3, versículo 15. Qualquer que odeia a seu irmão é o quê? Homicida. O que é homicida? Alguém que mata. É dito aqui que qualquer que odeia seu irmão, outro filhinho, é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Parece que não há caminho do meio. Se você diz que ama Deus e realmente acredita que Ele o ama, e você odeia outro, você está enganado. Quer dizer que você é um hipócrita, um mentiroso. Sua profissão para com Deus é uma contradição de sua conduta para com os outros. É. Tendo em vista a incompatibilidade de amor a Deus e ódio aos irmãos, é de temer que alguns cristãos professos estão sendo iludidos. Parece que é difícil entender essas palavras, versículo 20, capítulo 4. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Isso fica difícil de entender. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu?
É fácil amar a Deus? É? Porque não é fácil. Talvez é fácil. Ele tem deixado para nós sua palavra, podemos ler, descobrir muito acerca dele. Sim, nós não vimos. Mas pensando em tudo que ele tem feito por nós, é fácil amá-lo? Eu vou dizer sim. Nesse sentido, sim. Por que eu posso amá-lo? Eu quero detalhes agora. Quais as razões para poder amar a Deus? Pode responder. Primeiramente, é o benefício da salvação, que é a vida eterna. E Ele nos ama. Temos lido isso. Sim. Ele nos ama. Ele demonstrou seu amor por nós, através da sua palavra, deixando um registro do seu amor. E também da prova do amor. Qual era a prova do seu amor? O sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo. E é interessante que vai séculos antes do sacrifício de Cristo, que Deus demonstrou através das profecias que Ele nos ama, fez provisão de sacrifícios para cobrir nossos pecados, fazendo o meio, e nós estamos estudando em Gálatas nas quartas-feiras, né? Ele fez tanta coisa para nós, provando seu amor. E Ele nos oferece vida eterna. Temos vida eterna. Lembra 1 João 5,15? E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Olha o versículo 13. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Saibais, quer dizer, ter toda a certeza. Não há esperança aqui. Não há incerteza aqui. Talvez ele não. Saibais. Ele também, como vida nova, Ele nos dá perdão do pecado. Sabemos, através da palavra, que viveremos com Ele, já tendo aceito Cristo como nosso único suficiente Salvador, escapamos do juízo eterno. E o resultado do juízo, o inferno. Quem que entrará nesse juízo é porque recusou o amor de Deus. Deus ama e recusou. Deus me ama, aceitei. Nasci de novo. Necessário vos é nascer de novo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Versículo 12, 1 João 5. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que
saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. É mais fácil para nós amar a Deus, porque tudo o que sabíamos sobre Ele era bom. Mas vendo as imperfeições, as falhas, a falta de atratividade em alguns de meus irmãos, acho mais difícil amá-los. Não é? Mas Deus quer nos mostrar, a partir deste versículo, que se eu não amo meu irmão, cujas imperfeições, defeitos e falta de atratividade eu posso ver, isso prova que o amor de Deus não está em mim. Vamos ler esse versículo novamente. Se alguém diz, versículo 20, capítulo 4, 1 João 4, 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Na verdade, o versículo assume que ambos são uma impossibilidade. E o argumento é confirmado no versículo 21. Dele temos este mandamento, esse requerimento, esse dever. Lembra? Nós iniciamos olhando hoje, vendo o verbo dever, né? E dele temos esse dever, esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ame também a seu irmão. Vou terminar aqui. Cheguei onde eu estava preparando chegar. E nós vamos dar tempo para a oração. E semana que vem veremos a excelência do prefeito, do preceito nos filhinhos. A excelência do preceito nos filhinhos. Então, fique meditando. Lembra, durante a semana, não tendo um programa de leitura bíblica, então leia 1 João. 1, 2, 3, 4, 5 capítulos. Quantas folhas? 1, 2, 3, 4 folhas. Leia e medita 1 João. E vamos ver a excelência do preceito nos filhos. Qual é o preceito? Amar. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra. Pai, te damos graças que temos esse preceito de amar uns aos outros. Obrigado, Pai, por Teu amor para conosco. Ter mandado o Teu Filho unigênito, Jesus Cristo, ao mundo, aquele que é o justo, que cumpriu a lei sem falhar nenhuma vez. Cumpriu a lei e morreu na cruz em sacrifício para pagar a minha dívida, porque eu sou pecador. Que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus amou
Robert. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Que Robert. Foi assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado por essa grande demonstração do teu amor para conosco. Em nome de Cristo Jesus, oramos.